E aí, pessoal, nessa aula vamos ver a rotina de antebraço, composta pelas incidências AP e perfil lateromedial. Para as incidências AP e perfil do antebraço, nós vamos utilizar a distância focorreceptor de imagem de 1 metro com angulação perpendicular. Então percebe que não tem movimentação aqui da ampola de raio-x. A angulação ela vem de cima para baixo de forma retilínea. Como o antebraço ele possui uma espessura menor do que 10 centímetros, vamos continuar utilizando o receptor de imagem em contato direto com a estrutura, fazendo o exame em técnica livre. Receptor de imagem que nós vamos utilizar, 24 por 30, no sentido longitudinal, vai ser suficiente para a gente conseguir fazer o antebraço completo. A gente vai ter que pegar desde o cotovelo até a região do punho, inserindo também suas articulações. Assim como as duas incidências anteriores, a gente precisa garantir que o paciente ele esteja sentado de forma confortável, para que a gente consiga posicionar e ele mantenha a posição, para que não haja ali movimento e um artefato de movimento que vá necessitar que a gente repita as incidências. Então, nessa incidência, nessa rotina do antebraço e também na de cotovelo, que a gente vai ver na próxima aula, a gente já começa a perceber a influência do braço no posicionamento dessa região. Então, a gente vai sempre observar e tentar priorizar que a região do ombro, do cotovelo e da mão, eles estejam posicionados num mesmo plano, certo? A gente vai tentar colocar os três na mesma altura, para a gente conseguir visualizar as estruturas sem a influência daquela região que está adjacente, certo? Então, se no seu serviço, ou no caso do paciente que tenha uma dificuldade maior de manter esse ombro aqui mais relaxado, para diminuir a diferença da altura do ombro em relação ao cotovelo, a gente pode utilizar um suporte. No caso aqui do serviço, a gente tem esse bloco aqui, a gente consegue posicionar aqui embaixo do receptor de imagem, certo? Para aumentar a altura e manter aqui de uma forma mais confortável para esse paciente. Lembrando que como a gente está utilizando um suporte embaixo do receptor, a gente precisa compensar na altura da estativa. Então, se eu aumentei aqui a altura em cerca de 5 a 10 centímetros, lá na distância focorreceptor de imagem, eu também vou precisar compensar de 5 a 10 centímetros. O posicionamento do antebraço para a incidência AP vai ser necessário que a região ela esteja supina, certo? Então observa aqui a palma da mão virada para cima. A gente vai utilizar como referência os epicôndilos humerais na porção proximal do antebraço, certo? Então vai ser a primeira estrutura que a gente vai usar como referência, tanto para o posicionamento quanto para a colimação. Então, primeira coisa, sentir os epicôndilos humerais, garantir que eles estejam inseridos aqui dentro do receptor de imagem. Na porção distal, a gente vai utilizar os processos estiloides do rádio e da ulna, que é o finalzinho ali do rádio e da ulna. Então, aqui a gente garante que a gente está pegando o final do húmero, através dos epicôndilos humerais, e o final do rádio da ulna. Então a gente consegue inserir dentro desse receptor de imagem 24 por 30 toda a estrutura do antebraço e as articulações do punho e do cotovelo que vão influenciar com essas estruturas. Então esse é o posicionamento. Epicôndilos humerais paralelos, processos estiloides do rádio da ulna paralelos também. Raio central irá incidir na porção média do antebraço, então região ali da diáfise do rádio e da ulna. Lembrando que esse raio central ele será perpendicular. Já para a incidência em perfil, a gente vai observar os processos estiloides do rádio da ulna e os epicôndilos humerais, porém desta vez, ao invés de estar paralelos, eles precisam estar sobrepostos. Então, o antebraço completo aqui em perfil, desde a região do cotovelo até a região do punho. Então, se atenta sempre, se o paciente posicionar dessa forma, não vai ser um perfil. Você vai estar fazendo aqui uma incidência PA, póstero anterior. Então, sempre observa
que a mão do paciente ela está em perfil para garantir a realização adequada do procedimento. Posicionamento também deve sempre considerar aqui a região do olecrano, né? Então, o processo olecraniano, aqui da UNA, ela tem que estar inserida aqui dentro do receptor de imagem, porque ela vai ser fundamental dentro da radiografia, né? Afinal de contas, é a porção proximal da UNA. Então, a gente não pode descartar essa região proximal aqui. Então, sempre observa aqui o processo olecraniano dentro do receptor de imagem, consequentemente da colimação. Com o posicionamento adequado, a gente coloca o raio central na região da diáfise do rádio da UNA, né? Então, porção média aqui do antebraço, e observa sempre a colimação, inserindo aqui os processos estiloides do rádio da UNA, que dessa vez, né, estão sobrepostos, como a gente viu, e aqui na região distal, sempre inserindo aqui a sombra aqui, né, do olecrano, inserida dentro da colimação e do receptor de imagem. Ok? Então faz a colimação direitinho, somente para inserir, né, as estruturas de interesse. Se fosse num receptor de imagem convencional, inclusive a gente poderia dividir, fazer as duas incidências da rotina no mesmo filme. Então essas são as incidências de rotina de antebraço, né, o AP e o perfil. Você percebe que o posicionamento ele difere das incidências que nós vimos anteriormente, né? As incidências de mão e de punho, eles possuem rotinas com incidências posterior-anteriores, né, um PA, e agora no antebraço a gente já viu um posicionamento diferente. No antebraço a gente já viu um AP, né, e já viu também a influência de outra região que está fora da área de colimação, influenciando diretamente nas estruturas a serem visualizadas. Na próxima aula nós veremos a rotina de cotovelo, né, que vai ser um posicionamento bastante semelhante à rotina de antebraço, né, porém com um raio central diferente. E também vai ser a última rotina que nós vamos observar a utilização de técnica livre. Então, depois de cotovelo, né, nas aulas de braço, de ombro, de clavícula e de escápula, nós já faremos uma dinâmica diferente, utilizando o book mural. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, curte, compartilha, né, deixa o feedback de vocês e até a próxima aula.